fiscal, é possível. Sim. Do ponto de vista prático, sim. Porque fica, às vezes, toda essa questão de falta de estabilidade financeira, econômica, a receita caindo, e muitas vezes o que fica transparente é que o servidor pague a conta. Então não pode ter aumento porque a receita não respondeu, a receita foi pequena, então o servidor aí, ele vai ter que se ajustar porque não tem receita. E eu só quero dizer, isso então é uma prioridade do executor, do prefeito, porque nós vimos agora, ultimamente, um ajuste assustador aí, que nós vamos ter que pagar todos nós, do pessoal do judiciário, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes, e quando foram indagados, eles responderam isso. Nós, servidores do judiciário, vamos pagar a conta porque o governo não está sabendo fazer a sua receita. Então, é só um link, porque a mesma situação, ela acontece a nível de servidor municipal e a nível de gestão municipal. Com certeza. Deixar muito claro que todas as questões financeiras, claro, que devam ser estudadas, mas o que me incomoda nesse momento é que, geralmente, uma classe ou um departamento ou um serviço só pague pela crise econômica que o município vem passando e o Brasil vem passando. Então, eu gostaria de deixar isso muito claro, até a nível de população, a nível de audiência pública, registrado, que as questões, dentro de quando se tem uma crise como estamos passando, é a prioridade de quem está no chefe do comando. Eu quero só acrescentar aí o seguinte, como eu disse agora há pouco, da mesma forma que a senhora falou que nós estamos pagando a conta do aumento do judiciário, a população também vai pagar a conta do aumento dos servidores. A gente só precisa... Veja bem, quando eu falo de prioridade, eu não quero dizer... Não, eu só vou corrigir, não foi eu que disse isso. Quem disse foi o pessoal do judiciário. Eu sei. Veja bem, quando se discute aumento salarial, a gente também tem que discutir prestação de serviço, continuidade, manutenção da prestação de serviço, de todo o serviço público prestado pelo Executivo Municipal, também a continuidade disso. Então, quando eu digo prioridades, eu quero crer que o administrador, o gestor, esteja pensando justamente nisso daí, da manutenção do sistema como um todo, né? Tá bom? Tá, porque é justamente esse o ponto que a gente precisa deixar um pouco claro. Claro que a gente quer o equilíbrio e nós vamos entender que os grandes serviços e tudo que é prestado para o município sai, se não for 99,9% da mão do servidor público. Tá? Tudo passa por ele. E se a gente tem uma classe de servidores que tem aí esse equilíbrio, que nem o senhor disse, dentro da formatação do programa de governo do Executivo, sem sombra de dúvidas, quem vai ganhar é a população. Então, mesmo que a gente dê um aumento ao servidor público, ela não vai pagar, muito pelo contrário, a gente tem um entendimento aqui na ponta, que a gente tem muita a proximidade com o munícipe, que ele vai ganhar com isso. Então, isso não é um gasto, sem sombra de dúvidas, é um grande investimento até do dinheiro do munícipe, porque ele vai ter um atendimento melhor, ele vai ter um quadro de funcionários, mas é isso que aquilo que eu disse. Eu só queria saber se legalmente ele teria que ficar no que está estabelecido na lei. Não, ele pode mexer, então fica para o gestor público ver aquilo que ele quer priorizar, aquilo que é da forma política dele ser, e isso é dele, só que a população precisa saber disso. Ô, Jean, você poderia, por favor, me repetir quanto que foi, então, baseado para 2016 e 2017? O quê? Da revisão salarial dos servidores? A projeção para 2017 é algo em torno de 4% e para 2016 foi algo em torno de 6%. Se eu não estou enganado.
2016, 6%. É o que não foi feito. Quer dizer, a arrecadação, mesmo sendo propriamente subindo 1%, então aí a previsão é menor. Ó, é isso que eu estou entendendo? Como é que é? No caso, assim, pelo que você está me explicando, 2016 para 2017, o crescimento, pelo que você está me dizendo, é em torno de 1%, certo? Mais ou menos. Mais ou menos, algo próximo disso. Isso. E aí, no caso, se havia uma previsão de 2016 de 6%, aí para 2017 de 4%? Pode, eu não entendi sua pergunta. Eu acho que ela está tentando fazer assim. A comparação. A comparação. Tá. Se a receita vai subir só 1%, como é que ele vai poder dar o ajuste de 4%? Menor, entendeu? Do que 2016. 2016 ainda não encerrou o exercício. 2016, se a gente, 2016 está previsto 314 milhões e 334. Se a gente arrecadar 290, como eu estou dizendo, nós devemos ter uma queda de quase 8,5%. Na arrecadação. Oi? Com a FAI. E olhe lá, talvez, olhe lá. Se tirar a FAI, se você tirar a FAI, 212 e 202 sem a FAI, e sem a FAI sem o Instituto, não foi? 200, deve dar uns 210, uns 210, e olhe lá, 215 talvez, e olhe lá. Para esse ano, só a prefeitura, então, se for isso. Tá, e quanto só, eu esqueci, sobre o aporte. Eu não sei se caberia você aí, dentro desse estudo, já fica estabelecido o percentual do aporte para o servidor. Ele vai ser detalhado na lei orçamentária. Na lei orçamentária, com base no cálculo atuarial. É feito. Tá. Então, agora ele não é estabelecido. Detalhado, não. Detalhado, ele vai ser detalhado na lei orçamentária. O detalhamento a lei de diretrizes orçamentárias seria um resumo, uma sugestão para o município, para a lei orçamentária do município, que a lei orçamentária é o detalhamento, é onde a gente enxerga quanto vai para cada categoria econômica, quanto vai para serviço terceiro, quanto vai, esse é aí no orçamento, e aí inclusive o aporte. O aporte, obrigado. Na verdade, isso que você está nos apresentando hoje está com bastante otimismo, né? 314. Não, os 318 para 2017 é um pouco otimista. Bem otimista. É um pouco otimista, a realidade econômica do país nos mostra diferente disso. O problema, eu ainda sou daquela matemática que 1 mais 1 é 2. Né? Mas vocês, economistas, contadores, 1 mais 1 pode ser 3, 4, 5, às vezes pode ser até meio. Eu não entendo esses números. Né? Mas, na verdade, o que está sendo nos apresentado hoje é uma perspectiva. Assim, e não o que realmente será ou acontecerá, não é isso? Assim, exatamente. Na verdade, é assim. Não que esteja sendo otimista no sentido da palavra, né? Existe um entendimento de economistas que a gente também... Eu sou administrador e contador de formação, né? Eu também, às vezes, a gente tenta entender os economistas. Os economistas, eles pensam diferentemente da gente. Não que estejam errados ou certos, mas pensam diferentemente da gente. E aí, assim, a expectativa de que o próximo ano deixe de ter uma queda no PIB é que faz imaginar
esse cenário de 318 milhões. Especificamente em São João da Boa Vista, é o crescimento da FAI, em função do curso de medicina, que corresponde por uma grande parcela. Então, a FAI, olha só, uma estimativa de crescimento de 37 milhões em 2015 para 53 milhões em 2017. E o Instituto de Previdência? O Instituto, eu não tenho ele separado aqui, a FAI está na Receita de Serviços aqui, por isso que a gente consegue verificar isso mais em detalhe. Mas, deixa eu ver se eu tenho algum número aqui. O orçamento do Instituto de 46 milhões para 2015, previsto em 2015 para 50 milhões em 2017, né? Isso, na verdade, é para compor o orçamento. No caso do Instituto de Previdência, não é gasto. Porque uma parte uma parte daquilo que ele arrecada, ele tem que guardar para a formação do patrimônio do servidor público. O restante, quando a gente fala de prefeitura, quando a gente fala de FAI, de Fundação Nova São João, eu não posso guardar. Eu tenho que gastar. Então, eu arrecado para gastar com serviço público, né, ofertado à população. No caso da FAI, ao aluno. Não necessariamente à população de São João da Boa Vista. Tudo bem? Então, quando for aprovado, encerrando a parte de perguntas, só gostaria de colocar aqui uma situação, no caso do anexo 4, né, só para registrar, a colocação de algumas entidades que têm declaração de utilidade pública e não estão na lista. O vereador ele pode fazer fazendo a constatação disso, ele pode fazer uma emenda colocando essas entidades na lista, não dizendo que essa entidade em si vai ter a verba destinada ou não, né? A questão é só para que se conste essa instituição na lista de possíveis convênios ou serviços com a prefeitura. Isso seria não teria problema? Tecnicamente, em princípio, não. O que teria que haver aí, ele tem que constar no orçamento, já com um projeto delineado, com uma proposta de projeto delineado. Essas entidades elas têm que estar com seus estatutos constando algumas questões que a legislação específica para isso dispõe e também ter um atendimento de interesse do município. Em princípio, tecnicamente, não haveria esse problema. Isso na questão de utilidade pública da Câmara Municipal já é analisado para fazer a lei de utilidade pública. Então, normalmente as entidades que tenham essa lei de utilidade pública, elas já estão amparadas por esses requisitos. Então, vendo que pode, até gostaria de solicitar ao jurídico da casa, junto com a diretoria, para proceder um projeto de lei de emenda de duas instituições, para a gente fazer um anexo a colocação delas no anexo 4 da LDO. Findando agora, então, o nosso jurídico da casa quer fazer uma pergunta. Sim. Bom dia a todos. Bom dia, Jean. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Natália, também pela presença. A gente da parte da Câmara Municipal analisa a LDO e a gente sente uma certa dificuldade, até por conta da matéria mesmo de direito financeiro. Acaba envolvendo vários conceitos, vários conhecimentos que fogem um pouco da área jurídica nossa e acaba abarcando questões da contabilidade pública, né? E a gente nesse estudo busca observar vários requisitos, né, para sua elaboração, tanto da Constituição Federal quanto da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu cheguei a fazer até um levantamento aqui a respeito do que é necessário para ela não possuir nenhum vício pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Eu gostaria que você pudesse até explicar um pouquinho para a gente a respeito das metas de inflação para o exercício subsequente. Enquanto que foi estipulado isso e como que está organizado dessa forma. A projeção é uma média, na verdade, das projeções que nós temos por aí. O próximo exercício tem uma estimativa de que a inflação fique em algo próximo de 7%, de 6,5%, 7 e poucos por cento. A expectativa é que em 2018 baixe para 5 e poucos, 5,5%, e que 2019 volte para próximo de 4,5%, que é a meta do governo brasileiro. Então, assim, a expectativa de inflação, a gente segue o que o Banco Central, o Ministério da Fazenda e alguns, Fundação Getúlio Vargas também, que tem uma presença técnica muito importante na economia brasileira, né? E outras entidades também, né? Mas essas são as projeções que a gente tem em mente aí para os próximos anos aí. Algo próximo de 7 e pouco por cento, 6,5%, 7,5% talvez, né? No próximo ano. 5,5% no 2018 e chegando a 4,5%. Na verdade, essa é uma meta do governo federal, da esfera federal, do próprio ministro da Fazenda atual. É uma projeção que ele quer chegar em 2019 no centro da meta, né? Óbvio que tudo isso é projeção e que vai depender de um monte de questão, aí, um monte de fatores, uma série de fatores, não apenas internos, mas também da economia mundial, né? Nós tivemos aí um pleito lá na Grã-Bretanha, fazendo com que a população pedindo para a Grã-Bretanha sair da zona do euro. Já é um pleito antigo da Escócia sair da zona da Grã-Bretanha, porque a Escócia quer ir para a zona do euro, sempre quis estar na zona do euro. São países independentes, mas estão sob o mesmo governo que é a Grã-Bretanha, né? Os 4 países ali: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, tudo isso daí acaba envolvendo. Vai depender Nós temos uma eleição na principal economia do mundo, quase para acontecer, Estados Unidos. Isso vai influenciar nos mercados de uma forma geral. Nós temos uma crise. Alguns economistas dizem que essa crise está sendo mascarada na China. Então, e aí tudo isso, infelizmente, são projeções. E a gente tem que acabar trabalhando com isso. Eu tenho certeza absoluta que o cenário que vai ser enviado, a lei orçamentária para vocês em outubro, vai estar muito diferente do que é hoje, que nós estamos fazendo a projeção da lei de diretrizes orçamentárias. Aliás, agora não, né? O mês passado. A projeção do mês passado é diferente da projeção desse mês. É muito dinâmico. E realmente, essa questão de a projeção de inflação é tudo teoria, tudo probabilidade de acontecer. Importante dizer o seguinte: quando a gente faz uma projeção, quando a gente faz o orçamento doméstico, quero crer que todos aqui façam uma projeção começando pela receita, né? Quanto eu devo ganhar no próximo ano, né? A gente nunca começa, bom, eu quero comprar um carro, quero reformar a casa, quero ampliar a casa, para depois, bom, eu ganho tanto, deixa eu ver o que eu vou ter que fazer para chegar nesse... Não, a gente prevê pela receita, né? E o orçamento, dadas as devidas proporções, claro, né? Mas o orçamento de um governo, ele é como a receita, como o orçamento doméstico, né? Nós controlamos poucas variáveis, né? Mas pouquíssimas. E no orçamento do governo também é a mesma coisa. Como eu dei os exemplos de aumentar ICMS, não posso. Aumentar IPVA, não posso. FPM, o IPTU, se eu
me meter a besta de querer aumentar demais, eu não vou arrecadar. E assim por diante, né? Então, quando a gente traça um objetivo, a gente precisa ter em mente o seguinte. Quando a gente traça um orçamento, a gente tem que ter em mente o seguinte. Onde o município de São João da Boa Vista quer chegar daqui 10, 20, 30 anos? Que tipo de serviço à população o município de São João da Boa Vista quer prestar, quer fornecer ao cidadão, né? Porque o orçamento, a prioridade do orçamento vai de acordo com esses objetivos do município, né? E aí a gente precisa saber também o seguinte, responder a seguinte pergunta. Qual é a vocação do município de São João da Boa Vista? É industrial? É de serviços? É comercial? É turístico? Qual é a vocação do município? De que forma que eu vou, já que essa é a vocação, X, de que forma que nós vamos fomentar isso para que isso reverta para a população, bem-estar para a população, né? E sem deixar de garantir os direitos sociais descritos, contidos no artigo 6º da Constituição Federal. Saúde, educação, trabalho, assistência social e etc. Tá? Então, são projeções que em outubro talvez eu fale outro número para ti, tá? Mas não é de maldade minha, não estou querendo enrolar ninguém aqui. A coisa muda muito, é dinâmico demais, né? E o orçamento, ele é baseado na economia, né? A economia que traz o recurso para dentro do orçamento, para dentro do governo. Eu gostaria de constar a presença do vereador Tite também na sessão. E mais uma vez agradeço, Jean, pela presença, pela boa vontade aí de estar fazendo a explanação para nós aí da LDO. Agradeço também a Natália. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores que aqui esteve presente, da presidente do nosso sindicato, que também colaborou bastante com a nossa reunião. Eu só gostaria de pedir aos presentes todos que assinem a lista de presença. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos e agradeço a presença de todos, desejando a todos um bom dia. Constando o horário de finalização, 11h07.